Olá, meus amados e queridos irmãos, como vocês estão? Tudo na santa paz de Deus? Bora lá para mais um vídeo hoje, mais um salmo. Já pega a sua Bíblia aí em casa, vamos acompanhar eu e o Eduardo, o salmo 43. É pequenininho, né, Eduardo, o salmo hoje? Hoje é pequeno. A mensagem que eu quero passar para vocês é a história de Caim. Vamos lá aprender um pouco com Caim e Abel? Vamos ver o que nós podemos tirar de aproveito. Um pouquinho da história mais de Caim. Vamos lá. A história de Caim e Abel, relatada em Gênesis 4, é um dos relatos mais antigos e profundos da Bíblia, servindo como espelho para o comportamento humano e a nossa relação com o sagrado. Ela narra o primeiro homicida da história, onde Caim, o primogênito de Adão e Eva, mata seu irmão Abel. Aqui estão as principais lições que aprendemos com a história de Caim. A importância da intenção do coração e adoração. Deus aceitou a oferta de Abel, mas a rejeitou a de Caim. O problema não foi o tipo de oferta, frutos da terra versus animais, mas a atitude do coração. Por isso que eu falo, né, gente, que Deus que conhece que passa dentro do coração, né? Deus que sabe que passa dentro dos nossos corações. Não adianta a gente querer mostrar para o homem uma coisa, sem que o importante é o que está dentro do coração, né? Abel trouxe o melhor, as primícias, reconhecendo Deus em primeiro lugar. Caim trouxe o melhor, Caim ofereceu apenas frutos da terra, sem o mesmo cuidado ou devoção. Lição: Deus valoriza a sinceridade e adoração de coração, não apenas o ritual. Então não adianta você querer fazer algo para parecer e seu coração ser um coração ruim, ser um coração que só quer ver a maldade do próximo. Então não adianta a gente querer fazer algo para alguém, para querer aparecer, mas o nosso coração está em ruínas, né? O perigo da inveja e do ódio. Após a refeição, Caim ficou indignado e sentiu inveja do irmão. O ódio consumiu sua mente e levou ao plano maligno, ao cometer um assassinato. Lição: a inveja é destrutiva e, quando não controlada, transforma-se em atos violentos. A responsabilidade sobre o pecado. Deus advertiu Caim, dizendo que o pecado bate à tua porta e que ele deveria dominá-lo. No entanto, Caim escolheu ceder suas emoções negativas. Lição: temos a capacidade e a responsabilidade de controlar nossos impulsos, mesmo quando estamos irados ou frustrados. As consequências de nossas ações. Então, assim, gente, as nossas ações, qualquer ação que nós tomar, nós vai ter consequências. Seja consequências boas ou consequências más. Caim foi punido por seu crime, tornando-se um fugitivo e andarinho na terra. O pecado de Caim afastou de Deus e de sua família. Lição: nossas escolhas têm consequências, muitas vezes severas e duradouras. Então, nossas escolhas têm consequências muitas vezes severas e duradouras. Eu conheço muita gente que deseja ver o mal do próximo e acha que ele está ali desejando ver a queda, querendo ver a destruição do próximo, e tá achando que quando ele desejar algo para alguém, isso não vai afetar ele espiritualmente. Tem certos tipos de pessoas que tá vendo o circo pegar fogo, em vez de jogar um balde de água fria para apagar o circo, eles ficam ali rindo, ficam querendo ver o circo pegar mais fogo. Será que quando eles veem alguém ali em contenda, em desunião, pode haver uma confusão ali e a pessoa tá ali do outro lado rindo, né? Tá rindo daquela desgraça que tá acontecendo com aquelas pessoas.
Será que ela não para um pouco e pensa assim, eu tô aqui rindo, será que mais pra frente eu não posso colher esse fruto? Porque quando você está rindo de uma desgraça que está acontecendo com outras pessoas, você pode ter certeza que aquilo ali você vai colher. Porque você está rindo de uma situação que deveria todo mundo estar em paz e você está rindo daquela confusão que está acontecendo. Tudo na vida tem consequências, gente. Seja por bem ou seja por mal. Aí, em vez de você jogar um balde de água fria para acalmar os ânimos, você fica rindo da desgraça alheia. O que passa na cabeça de um ser humano desse, né? Será que não tem um pouco de compaixão pelo próximo? Será que não conheceu Jesus? Porque eu acho que uma pessoa que fica rindo do que acontece com outras pessoas, que fica desejando mal, é porque não conhece verdadeiramente Jesus, né? Então vamos lá para a quinta lição. A graça e a misericórdia de Deus. Mesmo após o crime, Deus não destruiu Caim, pelo contrário, colocou uma marca nele para protegê-lo de ser morto. Lição. A justiça de Deus é acompanhada de misericórdia, oferecendo oportunidade para lidar com a culpa. Embora Caim não tenha mostrado arrependimento, confesso, Caim parece que não mostrou arrependimento, né? Ele não falou que estava arrependido de ter matado seu irmão, né? Para ele, na hora que Deus já colocou a marca nele e fez com que ele ficasse peregrinando, né, na terra, ele, em vez de ele falar, pedir perdão, né? Um perdão, como é que eu posso dizer, Eduardo? Pedir perdão verdadeiramente, né? Sincero. Que estava arrependido, um perdão sincero. Não, ele não demonstrou reação nenhuma. Já que o Senhor quer isso, eu vou, né, embora. E muita gente é assim, né, hoje em dia. Tá vendo que tá errado, que tá no erro. E não pede perdão para Deus. Não tenta consertar. A história de Caim nos alerta sobre o Caim que pode existir dentro de nós. O perigo da ira, da inveja e da adoração superficial. Ela nos convida a cuidar do nosso coração, pois as ações externas começam com as atitudes internas. Então é o que eu acabei de falar, né, gente? Nós temos que tomar cuidado muito com as nossas atitudes, tomar cuidado com o que a gente deseja pro próximo, tomar cuidado, né, pra gente não ficar praticando mal. Porque tem certas pessoas que praticam o mal e acham que aquilo ali que ela tá praticando não é o mal. Acha que tá certo, que tá normal. E não tá normal, isso não é certo. Você faz alguma coisa de errado, você deseja o mal, você tá ali rindo, tá tirando proveito daquela situação, achando que nada vai te afetar, que nada vai te atingir, né? E não é assim que funciona, não. Cada consequência você vai colher. Cada consequência sua você vai colher. Né? O vento que você sopra hoje, você colhe ele amanhã. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Eu tô plantando limão, eu não vou colher laranja, eu vou colher limão. E se eu plantei esse limão e ele sair azedo, eu vou ter que chupar ele azedo. Então vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos atos, né? Tem muita gente que tem inveja no coração, olha pra pessoa e sente inveja e tá querendo destruir aquela pessoa de qualquer jeito, porque não consegue ver a felicidade da outra pessoa, né? Eu queria entender o que passa dentro da cabeça de uma pessoa assim, que ela, além dela sentir inveja da pessoa, ela quer ver a pessoa destruída. Gente, é tão bom a gente viver a vida da gente sem desejar o mal pro próximo, sem sentir inveja do outro, sem desejar ver a destruição do outro. Porque para mim ser feliz, gente, espero que vocês aprendam isso também. Você aí de casa, se você não aprendeu, ou se você já aprendeu isso, pra gente ser feliz, a gente não precisa ver o outro cair. A gente não precisa ver o outro destruído. O que você vai ganhar com isso? Em vendo o outro destruído, vendo o outro caído, vendo o outro humilhado? O
que você vai ganhar com isso? Você vai se sentir bem? Será? Será que quando você vê uma pessoa ali no chão, destruída, humilhada, você vai se sentir bem? Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem em querer ver o mal do outro. Eu acho que ninguém, né, gente? E se existe alguém aí do outro lado da telinha que pra você se sentir bem, pra você se sentir feliz, você tem que ver o mal do teu próximo. Se fosse você, se conserta com Deus. Se eu fosse você, buscava a Deus. Se eu fosse você, clamava a Deus. Colocava Deus na sua vida. Porque se você deseja isso pro próximo, não é Deus que tá habitando em você, não. Quem tá habitando em você aí é o diabo, é o inimigo que tá habitando. Então vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos. Vamos olhar para dentro de nós e vamos ver quais sentimentos estão passando no nosso coração. Porque os sentimentos que passam no nosso coração, se for sentimentos ruins, ele vai fazer com que você caia. Ele vai fazer com que você seja destruído. Porque é isso que o inimigo quer. Que vê a nossa destruição. Então espero que vocês tenham pegado a mensagem aí sobre Caim, né? Mas sobre Caim, não Abel, né? Porque Abel tinha um coração bom, né? Abel era uma pessoa generosa, né? Viveu pouco tempo na terra. Mas assim, tinha um coração bom. Era um coração que agradava a Deus, né? Aos olhos de Deus, ele tinha um coração bom. Porque igual eu falei pra vocês, o olhar de Deus pra nós é diferente do nosso olhar pra nós mesmos aqui na terra. O meu olhar pro meu próximo é diferente do olhar de Deus. Então, assim, vamos buscar Deus constantemente, vamos pôr Jesus Cristo na nossa vida, vamos clamar por misericórdia e vamos pôr Jesus Cristo como base na nossa vida. Buscar Ele constantemente para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha vacilar e para que nenhum desses sentimentos ruins, mesquinha, passe dentro dos nossos corações. E espero que a sua felicidade não depende da desgraça do outro. Espero que a sua felicidade seja uma felicidade de ver todo mundo bem. Todo mundo caminhando por rumo da glória. Então essa é a mensagem, vou passar a palavra para o Eduardo. Já pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar conosco o Salmo 43, ele é pequenininho. E é bem fácil de entender também, porque parece que ele é a continuação, né, Eduardo, do Salmo 42, né? Até fala aqui embaixo que é a continuação do Salmo 42. É a continuação do Salmo 42, ele não é o Salmo de Davi. Então, se é a continuação do Salmo 42, é de Corá, né? O regente de coro de Corá, né, Eduardo? Então, pode ir. A paz de Deus a todos, como vocês estão? Como minha mãe já disse, né, hoje vamos fazer a leitura do Salmo 43, que é uma continuação do Salmo 42. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou dar um breve resuminho aqui depois de eu ler o Salmo 43, do que é o Salmo 42. Mas se você já viu, você já está sabendo aí. Então vamos lá, né? O título diz assim: Oração de um homem longe da pátria. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor, por que me abandonastes? Por que tenho que viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e o teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Engraçado que aí no Salmo 42, né, Eduardo? É um salmo... No 42? No 43, né? No Salmo 43, ele é uma súplica por justiça e libertação contra inimigos traidores, né? Então tá aí, né? Acabei de falar aí sobre a trairagem, né? Bem dizer, é sobre a trairagem, né? Porque Caim matou Abel, seu próprio irmão, né? Por inveja, e ele foi traiçoeiro, né? Com seu irmão. O próprio irmão matar o outro irmão, que traidor, né? Esse aí foi sacana, né? E ali tá no Salmo 43, é uma
súplica de justiça e libertação contra inimigos traidores, né, Eduardo? Sim. Aqui, como eu disse, né, pessoal, ele é uma continuação do Salmo 42. O Salmo 42 era um salmo, né, que o salmista estava longe da presença de Deus e estava sofrendo com isso, né? Lá estava demonstrando o sofrimento dele. Mas ele lá no Salmo 42, ele queria muito voltar para a presença de Deus e estava falando como era boa a presença de Deus. Aqui o 43 é a continuação, como minha mãe disse, que fala, né, que ele pede ajuda para Deus livrar ele das pessoas traiçoeiras, né, das pessoas perversas. E é como diz aqui no início, né? Ó Deus, declara que sou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Então, como minha mãe disse, aqui o salmista, né, ele pede para Deus defender ele, né, das pessoas perversas, traiçoeiras. E ele fala que Deus falou com ele que ele é uma pessoa inocente, né? Ele fala, né, ó Deus, na verdade ele pede, né, que Deus o declare uma pessoa inocente. Ó Deus, declara que sou inocente e defende minha causa. Ele pede para Deus declarar inocente e defender a causa dele, né, ajudar ele nessa situação. E aqui mais um pouco embaixo ele fala: Tu, ó Deus, é o meu protetor, por que me abandonastes? Então ele afirma que Deus é o protetor dele, né? E a gente também, né, os dias de hoje, vamos ter fé em Deus, né? Porque ele é nosso protetor. Não vamos ter nem medo de nada, não vamos temer nada, né? Sempre vamos com coragem enfrentar nossos desafios, nossas provas, porque Deus é o nosso protetor. É igual do outro, né? No outro ele manda a alma dele se acalmar, né, Eduardo? Né? Esperar em Deus. E nesse Salmo 43 tá quase a mesma coisa. Ele ordena também a alma dele para esperar em Deus, para confiar em Deus, né? Para ela se acalmar em Deus. E ele faz um questionamento: por que me abandonastes? Mas ele faz o questionamento, né, como eu disse, que é uma continuação do 42, que ele está distante da presença de Deus, né? Mas se ele faz esse questionamento, talvez é porque ele esteja se afastando de Deus por algum motivo, né? Como eu e minha mãe já disse em uns vídeos atrás, Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar esperando por você, mas a gente tem que buscar ele, né? E não se afastar da presença dele. Por que tenho que viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Então, como ele disse no começo, né? Ele pede ajuda para Deus para que Deus defenda ele dos inimigos, né? Das pessoas traiçoeiras. E a gente não pode se sentir abandonado por Deus, porque Deus nunca abandona a gente. A gente que se esfria, né, Eduardo, na presença de Deus. A gente se esfria, acostuma com as coisas insignificantes que passam no nosso dia a dia, que são coisas insignificantes. É umas coisas que vai tirando nós da presença de Deus, é onde a gente começa a esfriar espiritualmente. Aí depois que a gente tá frio, bem dizer, congelado, a gente pergunta por que Deus abandonou a gente. Por que Deus se afastou da gente? Sem que foi, na verdade, a gente que se afastou de Deus. A gente que deixou Deus de lado. Igual eu já falei em alguns outros vídeos, meu mais do Eduardo. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui neste mundo é buscar Deus. Em primeiro lugar, é Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Depois que vem seu trabalho, depois que vem sua família. Então, qual que é o primeiro lugar? Deus. Depois, família. Depois, trabalho e aí as outras coisas. Porque você não pode pôr sua família acima de Deus. E nem o trabalho. E nem seu trabalho acima de Deus. E depois de Deus, você não pode pôr nem seu trabalho e nem as outras coisas. E deixar sua família de lado. Você tem que pôr sua família em segundo lugar. Quem que é minha família, Jana? A sua família, se você é casado, tem esposa e filhos, essa é a sua família. Se você é casada, tem marido e filhos, eles são sua família. Se você não tem filho, mas você é casado, então é você e seu marido. A minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, eles são parentes. Parentes meus. Tá na Bíblia que o homem e a mulher, depois que casa, eles se tornam uma só carne. Se tornam uma só família. Que os outros é parente. Então, você coloca Deus em primeiro lugar e depois a sua esposa. A sua esposa coloca Deus em primeiro lugar e depois o seu marido. Aí vem os filhos, aí vai descendo, aí vai dando a continuidade. Então, é Deus em primeiro lugar. Não é pôr meu trabalho na frente de Deus. Não é pôr minha família na frente de Deus. Eu tenho que pôr Deus à frente de tudo. Por que eu tenho que pôr Deus à frente de tudo? Para eu não perder a minha comunhão com Deus.
para eu não me esfriar perante Deus, para eu não sentir que Deus que afastou de mim, porque na verdade quem se afastou de Deus fui eu. Não foi ele que se afastou de mim, foi eu que se afastei dele, porque eu quis pôr as outras coisas em primeiro lugar e deixar ele por último. Como que eu vou agradar a Deus dessa forma? Pôr as outras coisas em primeiro lugar e deixando ele por último. Eu não posso deixar Deus por último, eu tenho que pôr ele em primeiro lugar na minha vida, para que eu não venha esfriar espiritualmente, para que eu não venha perder as bênçãos que Deus tenha na minha vida aqui na terra. Pode continuar, Dudu. Manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és fonte da minha felicidade. Tocarei minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus meu Deus. Então o salmista, vendo que estava naquela situação ali prejudicial, longe da presença de Deus, ele pede para que Deus mande a luz dele e a tua verdade para ele, né? Que ensine de volta o caminho dele ao Monte Santo de Deus. Ele queria voltar à presença de Deus, né? Ao Monte Santo de Deus, ao altar de Deus. E ele fala, né, que chegando lá, ele tocará uma lira e cantará louvores a Deus. Porque aqui ele fala, tu és a fonte da minha felicidade. Então ele fala que a felicidade dele, a fonte da felicidade dele é Deus. O único sentido da felicidade dele é Deus. Então ele pede, né, para Deus mandar a luz dele, a verdade e o caminho de volta ao Monte Santo, para que ele possa tocar uma lira, cantar louvores a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Então ele faz esse questionamento. Por que estou tão triste, né, longe da presença de Deus? Então ele sabe, né, que a felicidade dele é Deus. Por isso que ele está triste. Por isso que ele está aflito, como diz aqui. Eu porei minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, meu Deus. Então ele fala que vai colocar a esperança dele em Deus e ainda o louvará. Porque ele sabe que vai voltar para a presença de Deus. E ele fala que Deus é o único Salvador dele. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então ele afirma mais uma vez. Então aqui, pessoal, vamos... Se nós estamos sentindo falta de Deus, vamos pedir para Deus mandar a luz dele de volta para a gente. Porque Deus que é a nossa salvação, Deus que é a nossa alegria, né? É Deus que é a nossa alegria. Não existe pessoa longe de Deus feliz. Pode ser uma alegria momentânea, né? Uma alegria passageira. De mentira. Uma alegria de mentira. Se eu estiver longe da presença de Deus, eu não sou feliz, não. Realmente eu não sou. Eu não sou feliz. A tristeza bate, a angústia bate, o desânimo bate. Eu não sei como que tem pessoa que não tem... Eu fico olhando assim, tem certos tipos de pessoas, assim, gente, é porque passa muita gente na minha vida, sabe, assim, e tem pessoas que não oram, tem pessoas que não conversam com Deus, tem pessoas que não entregam a sua vida verdadeiramente para Deus. Aí eu fico pensando, gente, como que pode ser, né? Será que ela não pensa que ela não é eterna, ela não vai viver para sempre? Que quando nós morrer, eu tenho certeza que lá do outro lado tem algo nos esperando. Porque eu acredito sim que morreu não acabou. Eu acredito que quando nós partir daqui deste mundo, dessa terra, lá do outro lado tem algo nos esperando. Pra mim morreu, acabou, tá? Tudo bem, você pensa assim? Tudo bem, ok. A gente só vai descobrir depois que... É igual eu já vi muitas pessoas falando assim, nunca veio ninguém do outro lado de lá para falar para nós como que é lá. Mas, gente, se vocês pegar por base, quando Jesus morreu, estava na cruz, não tinha um outro homem do lado dele? Ele não pediu para Jesus lembrar dele quando ele entrasse na casa de Deus? Senhor, lembras de mim quando entraste na casa do teu pai? O que Jesus falou para ele? Que hoje mesmo ele estaria sentado ao lado do Pai, né? Que ele estaria com ele ao lado do Pai naquele mesmo dia. Isso aí não foi nenhuma metáfora, né? Não foi nenhuma daquelas outras histórias que Jesus contava pra gente aprender. Não foi. Se Jesus falou isso, porque realmente tem algo lá do outro lado nos esperando, gente. Então são certas coisas que tem na Bíblia que a gente tem que pegar. Então se Jesus falou para aquele que estava na cruz que ele ia lembrar assim, que hoje mesmo ele estaria na casa do Pai junto com Jesus, é porque lá do outro lado tem algo nos esperando.
É igual ontem eu falei sobre estar o nome escrito no livro da vida, né, Eduardo? Gente, lógico que vai. Eu acredito que sim. Tem muita gente que não acredita na Bíblia. Fala que a Bíblia é contos de fada, né? Que é fantasia. Eu prefiro acreditar. Eu já prefiro acreditar na Bíblia. Constantemente. Eu já prefiro acreditar em Deus. Eu já prefiro acreditar em Jesus. Eu prefiro acreditar que quando eu não estiver aqui mais neste mundo, se eu fui uma pessoa coerente, uma pessoa certa, né, Eduardo? Se eu fui uma pessoa que agradou aos olhos de Deus, não agradei aos olhos humanos, porque a gente não pode tentar agradar os homens aqui na Terra. Porque a gente tenta agradar o homem, o que acontece? A gente desagrada a gente mesmo, né? Então é onde a gente não podemos agradar o homem. Nós temos que agradar a Deus. Porque se eu for tentar agradar o homem, eu vou me desagradar, eu vou desagradar a Deus. É igual Saul. Saul quis agradar o povo, meteu o pé pelas mãos. E acabou perdendo seu reinado, né? Mas ele também não perdeu o reinado assim do dia pra noite, não. Foi 40 anos pra ele sair do reinado dele. Eu estava vendo hoje. Aí você pensa, 40 anos não dava pra uma pessoa ter se arrependido? Ter pensado melhor no que fez. E tem pessoas hoje neste mundo que comete o erro, vê que está no erro, vê que está errado e não muda. Não se arrepende das atitudes, não se arrepende do seu comportamento, não se arrepende das suas ações e fica ali praticando. Por isso que Deus fala, né? Eu dei a vida para cada um cuidar dela, né? Não é para me ficar cuidando da vida do vizinho, não. Tem que cuidar da minha, então eu vou olhar para mim. Eu tenho que olhar assim, nossa, será que eu tô agindo certo? Será que eu tô agindo conforme a vontade de Deus? Né? Então vamos prestar atenção mais nas nossas atitudes pra gente não praticar o que? O inimigo que a gente pratica, né? Que é a maldade. Então, Dudu, quer mais passar mais alguma coisinha pro pessoal de casa sobre o Salmo 43? Então, só para resumir, pessoal, que o Salmo 43, a continuação do 42, é uma que mostra, né, mostra mais um pouco, né, como que foi a vida do salmista longe da presença de Deus, como ele estava pedindo proteção para Deus, né, por causa dos inimigos dele, mas também fala, né, que ele pede para Deus mandar a luz dele, né, para ele conseguir voltar, né, para a presença de Deus, para o Monte Santo, que falando que Deus é a única fonte de felicidade dele. Então é assim, pessoal. Ordena, né, de novo, né, pra alma dele se acalmar, pra alma dele não ficar angustiada, ele ordena. Espere em Deus, porque ele vai chegar, né? O Senhor vai chegar, e no tempo dele ele vai chegar. É igual assim, né, Eduardo? Nós passamos por certos processos na nossa vida que a gente acha assim, por que eu tô passando por isso? Mas você sabe por que quando a gente passa por alguma situação difícil, vem alguma tribulação na vida da gente, sabe por que a gente passa? Pra gente aprender. Aprender. E também pode ser algo que eu cometi, né? Pode ser algo que eu cometi no meu passado e agora eu estou colhendo. Aí você tem que parar e pensar, será que no meu passado eu desejei o mal pro próximo? Eu quis ver a destruição do outro? Eu quis ver o outro se ferrando? Eu queria ver o outro se lascando? Eu tive inveja daquela pessoa? Eu tô passando por isso porque no passado eu ri de alguma certa situação que não era pra me rir, que era pra me ficar ali em comunhão, tentando ver se, né, tudo se ficasse bem. Então, tem certas coisas que as pessoas passam, a gente passa, porque são frutos que a gente está colhendo agora. O que eu fiz há 10 anos atrás, pode ser que eu vou colher agora. E o que eu estou plantando agora, eu vou colher daqui 10 anos, ou posso colher amanhã mesmo. Depende das circunstâncias, né? Depende do tempo que Deus tem para nossa vida. Ah, você fez isso agora? Ah, então você tá falando que Deus é mau. Deus não é mau, não. Deus não é mau. Você plantou, você vai colher. Caim plantou e ele colheu, né?
ficou com uma marca. Deus plantou uma marca nele. Que aonde ele ia, todo mundo via essa marca nele. E sabia o porquê que ele estava com aquela marca. Era uma marca, parece que ninguém podia chegar perto dele. É uma coisa mais ou menos assim. Amanhã eu vou trazer aqui pra vocês. Então ele ficou com uma marca, ele carregou aquela marca nele pro resto da vida. E parece que a marca dele passou de geração em geração, você viu? O que Caim fez, respingou na geração dele. Respingou nos filhos, nos netos. Foi, né? Eu plantei, eu vou colher. Se eu plantei alguma coisa mal, eu vou colher. Então, tomar cuidado com as atitudes. E quando você estiver aflita, atribulado, que a sua alma está triste e abatida, lembra-se do Salmo 42 e do Salmo 43. Fala assim para sua alma: alma, espere em Deus, Ele está vindo me socorrer. Por que você está aflita, ó minha alma? Espere em Deus. Ele não esqueceu de você. No tempo certo Ele vai vir. Ordena sua alma esperar em Deus. Respira fundo e fala: espere em Deus, alma. Espere em Deus que Ele está vindo. Pega o Salmo 42, o Salmo 43. Ora Ele, medita nele e pede para sua alma esperar em Deus. As nossas almas têm sede de Deus. As nossas almas estão precisando de Deus. As nossas almas estão precisando da glória de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. Então, se sua alma está com sede do Deus vivo, busca Ele. Porque a água que Ele tem para dar para você é uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Porque é uma água espiritual. É uma água que você vai beber e você não vai ter necessidade mais de ter sede. Porque essa água que você vai beber, você vai passar para o próximo. Você vai ter tanta água em você que você vai passar para o próximo. E essa água é a palavra de Deus. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, nós buscamos Deus constantemente, a gente não sente sede. Aí você vai se alegrar na presença de Deus. Aí você vai ver o que é alegria. É igual nós também já falamos nos outros vídeos, né, Eduardo? Se não vier a tristeza, se não vier a angústia, nós não vai dar, não vai dar, como é que fala? Não vai dar valor na felicidade, não vai dar valor na alegria. Então, por isso que tem o tempo do choro e o tempo da alegria, né? Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir. E há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Tudo é no tempo certo, tudo é no tempo de Deus. Então vamos se alegrar mais na presença de Deus. E essa sede que você está sentindo aí é da palavra de Deus. Pega a Bíblia, estuda a Bíblia. Faz um cantinho aí na sua casa, um quartinho da oração. Ora, entrega a sua vida para Jesus. Clama Jesus constantemente, que Ele vai te ouvir. Pode despedir do povo, do pessoal. Então vou saudar vocês com a santa paz de Deus. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro de cada lar. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos hospitais. Eu desejo que a presença de Deus esteja nos 4 cantos deste mundo. E eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos nossos corações, hoje e sempre. A paz de Deus a todos, fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta o que achou, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ajudar a gente também. Fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Deus abençoe, pessoal. Tchau. Tchau.